Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Rafael Luiz Barbosa da Silva, sou graduando em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também sou pesquisador num grupo de iniciação científica da professora Fernanda Nunes Barbosa, e ela nos trouxe esta semana um texto de Luiz Edson Fachin, que a principal análise, matéria estudada neste grupo é o direito do consumidor. E em seu texto explicitamente nos diz mais ou menos assim: se implementarmos uma normativa coerente com a principiologia constitucional, constata-se que inúmeras hipóteses da vida concreta, a partir do diálogo fato e norma, estão em uma zona de obscuridade, de modo a dificultar a classificação em existenciais ou patrimoniais. Por isso faz essencial a busca da funcionalidade concreta e causística que exerce naquele recorte fático, se realiza direta e imediatamente a dignidade humana por meio do livre desenvolvimento da personalidade. Trata a situação existencial se a realização da dignidade humana é imediata, visando em primeiro plano a efetivação da livre iniciativa. Trata-se de situação patrimonial com o escopo de se verificar o tratamento jurídico dessas situações dúplices e demonstrar quão fronteiristas podem ser algumas situações que dificultam a qualificação das mesmas. Optamos por analisar exemplos de situações personalíssimas, familiares, biojurídicas, indicando-as como exemplos das controvérsias que ainda aguardam solução. O meu entendimento sobre este texto, que se implementar uma normativa coerente com os princípios constitucionais, constata-se inúmeras hipóteses da vida concreta. A partir do diálogo entre o fato e norma, estão em uma zona de obscuridade, de modo que reside a dificultar em se ater à classificação em existenciais ou patrimoniais. Por isso, torna-se essencial a busca da funcionalidade concreta e causística que exerce naquele recorte fático. Se implementar uma normativa coerente com os princípios constitucionais, isto significa que usamos regras jurídicas que realmente fazem sentido e estão alinhadas com os valores fundamentais da Constituição, e não gera regras arbitrárias ou desatualizadas. Um exemplo prático: empréstimo bancário e proteção ao mínimo existencial. A Constituição Federal de 1988 estabelece como princípios fundamentais dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3. Defesa do consumidor como direito fundamental, artigo 5º, inciso 32, e princípio da ordem econômica, artigo 170, inciso 5. Igualdade material e proibição de abuso de poder. Com base nesse texto, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei nº 8.078 de 1990, instituiu a regra da preservação do mínimo existencial. Ao renegociar dívidas ou conceder crédito, não se pode comprometer recursos essenciais para alimentação, saúde, moradia e sobrevivência do consumidor e de sua família. Artigo 6º, inciso 12 do Código de Defesa do Consumidor. Também podemos salientar que consta-se inúmeras hipóteses da vida concreta, a partir do diálogo entre fato e norma. Estão numa zona de obscuridade, isso que quer dizer que, ao analisar o caso real, junto com a regra,
percebemos que muitas situações da vida não são claras, não cabem direitinho em caixinhas prontas. Essa obscuridade não é falha nossa, nem falta de regra. É a própria complexidade da vida. O termo zona de obscuridade como usa Fachin. Isso não é erro da lei, nem falha de quem aplica. É a situação em que o fato concreto não se encaixa perfeitamente nas classificações rígidas que temos, como só direito patrimonial ou como só o direito existencial. Essa indefinição não vem da falta de regras, vem da própria riqueza e complexibilidade da vida humana, que as categorias antigas não conseguem abarcar sozinhas, é o que parece quando dialogamos a norma com o caso real. Vemos que as fronteiras são borradas e não são nítidas. Caso prático. O cenário, uma aposentada de 65 anos, já contraiu 3 empréstimos consignados para comprar remédios e pagar tratamento de saúde. Por acumular dívidas, os descontos passaram a tomar 45% do seu benefício do INSS, restando só o essencial para alimentação e moradia. O banco pede que ela continue pagando tudo conforme o contrato. Ela pede revisão para preservar o que precisa para viver. A norma coerente conforme a Constituição Federal de 88, aplicamos o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, e regras do Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Superendividamento, Lei número 14.181 de 2021, que proíbe comprometer o mínimo existencial. A zona de obscuridade que o Fachin descreve é que, se usarmos a classificação rígida e só o direito patrimonial, dívida, contrato, dinheiro, mas na prática está ligado à vida, saúde e à sobrevivência. Também é direito existencial. Isto que Fachin quis nos falar no seu texto. E não cabe em nenhuma das duas caixinhas sozinhas. É uma mistura, é uma zona de indefinição natural. Não porque a lei é ruim, mas porque a realidade é assim. Não brigamos para classificar, analisamos o que essa relação significa na vida dela. E o que fazemos então? A funcionalidade concreta, nós não brigamos para classificar se é direito material, se é direito existencial, se é direito patrimonial. Analisamos o que essa relação realmente significa na vida dela. O juiz limitou os descontos em 30% da renda, preservando o que é essencial para viver, cumprindo a dívida sem destruir a sua dignidade. Sem implementar uma normativa coerente com os princípios constitucionais, constata-se que inúmeras hipóteses da vida concreta, a partir do diálogo entre fato e norma, estão em uma zona de obscuridade, de modo que reside a dificuldade de se ter a classificação em existenciais ou patrimoniais. Por isso, torna-se essencial a busca da funcionalidade concreta e causísticas que exerce naquele recorte fático. Então, a obscuridade não é defeito, é sinal que estamos vendo a realidade como ela é. A solução não é inventar uma etiqueta nova, mas olhar para o que realmente importa naquela situação. O texto de Fachin escreve na teoria a zona da obscuridade não é só um conceito que acontece, é que todos os dias no foro, quando as pessoas não dão conta da vida real.
O texto de Fachin nos ensina que, ao aplicarmos as normas alinhadas aos princípios constitucionais, percebemos que em inúmeras situações da vida concreta, quando dialogamos fato, norma, encontramos numa zona de obscuridade, não por falha da lei ou na análise, mas porque a realidade não se reduz às classificações rígidas de direitos existenciais ou patrimoniais. Essa ideia não é apenas teórica. Eu observei na prática durante o meu estágio na 18ª Vara Estadual de Direito Bancário no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Lá eu vi muitos casos de aposentados que contraíram terceiro, quarto empréstimo consignado e posteriormente ajuizavam ações revisionais de juros. Nesses processos, nota-se exatamente esta zona de obscuridade. Por um lado, a relação contratual e patrimonial, o acordo firmado, o valor devido e, por outro lado, o fundo existencial. São pessoas em situações de vulnerabilidade, muitas vezes sem alternativa para custear as necessidades básicas, que não dispõem de igualdade de condição para negociar com instituições financeiras. O que também observei é que essa definição tem sido explorada de forma inadequada em alguns casos. Ações são multiplicadas ou desmembradas por interesses que não visam solução concreta do problema, mas sim a obtenção de honorários advocatícios com pedidos fragmentados, sem analisar o caso como um todo, e até mesmo certos entendimentos judiciais se limitam a dizer que quem contrata sabe o que faz, partem de uma visão rígida que ignora justamente essa sobreposição de interesses. Naquele tempo, este era o entendimento do juiz da 18ª Vara do Fórum Bancário, segundo o entendimento do tribunal, né, era o que ele acatava na primeira instância. Como ressalta o próprio texto, o caminho não é insistir em classificar ou reforçar a realidade, a caber em regras prontas, é buscar a funcionalidade concreta causística, analisando o que aquela relação realmente representa na vida daquela pessoa, à luz dos princípios fundamentais da Constituição Federal Brasileira de 1988.